Fala galerinha do YouTube e das redes sociais, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Veterano Jurídico com Kaique Fernandes. O tema de hoje será como iniciar um mestrado em Direito e para isso eu convidei o meu amigo André, que é advogado, professor, mestrando, pós-graduando e filósofo. André, apresente-se aí para o pessoal, o que é a sua formação? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, Kaique. É uma felicidade, né, participar desse momento, poder compartilhar os conhecimentos que a gente tem, né, que são conhecimentos que eu fui adquirindo ao longo dos tempos, né, não é algo posto, mas algo que vem se construindo dia após dia, e que pode ajudar as pessoas, sem dúvidas, né, e, claro, ajudar você a divulgar, isso né? aí, Com certeza. E engatar esse canal. Bom, a minha formação é basicamente, eu fiz filosofia, né, eu fiz direito também, que sou graduado em direito. Atualmente eu faço uma pós-graduação em direitos humanos, né, e também faço um mestrado em direito pela Unesp de Franca, né, pesquisando questões de direitos sociais, questões voltadas a grupos vulneráveis. Perfeito. André, o tema de hoje será como iniciar um mestrado. Mas o que seria um mestrado, né? Porque a gente percebe que o título mais comum aqui no Brasil é o doutorado, né? Às vezes a gente procura um advogado, é sempre o título doutor. Mas o que seria o mestrado, assim? O que seria isso? Bom, essa nomenclatura utilizada, né, doutor, né, que é muito comum no meio jurídico, ela não necessariamente guarda relação com a questão da vida acadêmica. Né? Isso pode ser algo do cotidiano mesmo, algo que vem socialmente, né? Mas não necessariamente da vida acadêmica. Bom, o mestrado ele é uma pós-graduação, é um modelo de pós-graduação. No Brasil, assim como em outros países, a gente tem um modelo bastante rígido, né, dessa questão de pós-graduação, que a gente tem o seguinte, a gente tem a pós-graduação lato sensu, né, em sentido amplo, e as pós-graduações stricto sensu, em sentido estrito. Em sentido amplo, a gente tem as especializações, né, que são especializações mais certeiras dentro de cada área. Então, comumente no direito, a gente tem especializações na área de direito civil, de direito de família, né, específico também, de direitos humanos, como eu faço, e outras. Agora, no campo do mestrado e doutorado, que são as áreas do estrito sensu, isso já vai afunilando um pouco, porque aí você já tem uma propensão muito maior, não à vida profissional, enquanto advogado, promotor, juiz, defensor, mas sim como acadêmico, né? Como pesquisador e professor acadêmico. Entendi. Ô André, e qual que seria o público-alvo de um mestrado, né? Para quem seria interessante fazer um mestrado, um doutorado? Quem seria o público-alvo? Eu acredito que o público-alvo do mestrado, né, seja justamente as pessoas que têm essa ideia, né, essa vontade, essa vocação, eu diria, de pertencer a um corpo acadêmico. Né? É interessante a gente pensar que não apenas pessoas que querem pertencer a corpo acadêmico enquanto professores, mas também como pesquisadores. Hoje eu vejo, dentro da minha experiência, que vem crescendo o número de vagas no Brasil, né, para pesquisadores. Por exemplo, nas semanas anteriores, eu vi um caso bastante interessante da ONU. A ONU, né, no seu escritório brasileiro, chamando alguns pesquisadores para realizar pesquisa junto a ela. Agora, nesse instante, né, que a gente grava o vídeo, tem também uma chamada aberta da FGV para pesquisadores. Então, o mestrado ele é voltado para aquelas pessoas que querem se especializar em alguma área bastante específica, né, em um tema bastante específico, como é o meu, por exemplo, direitos sociais, né, uma questão mais voltada à tutela de grupos vulneráveis, etc. E como que essa pessoa vai chegar lá na frente participando ou de um corpo acadêmico enquanto professor ou enquanto pesquisador. Entendi. Ô André, então para aquela pessoa que está se interessando, qual teria algum pré-requisito? Tem alguma coisa assim, alguma formação específica? Sim. Como que seria isso? Bom, eu dividiria esses pré-requisitos em dois. Então, pré-requisitos objetivos e subjetivos. Eu diria que os objetivos são basicamente aqueles relacionados à formação. A formação basta que a pessoa esteja graduada. Né? Mas ele pode ser também um graduando prestando mestrado, como foi o meu caso. Né? No quinto ano, a partir do quinto ano, é possível que os candidatos comecem a fazer as provas de mestrado e, consequentemente, entrem no ano seguinte se aprovados. Né? Foi o meu caso, foi o que aconteceu. Mas o requisito básico é esse, né? Que tenha graduação naquela área que deseja. Ainda é possível hoje fazer algumas graduações diferentes dos mestrados. Né? Por exemplo,
A gente está acostumado a ver a graduação em Direito e o mestrado em Direito, né? Isso. Mas é possível também que você faça uma graduação em Direito e um mestrado, por exemplo, em Serviço Social ou em Ciências Políticas. É plenamente possível. Isso varia de universidade para universidade, de programa para programa, né? Então isso é bastante variado. Agora, existem aqueles requisitos que estão relacionados à questão do candidato, que são basicamente uma disponibilidade de horário, né? E, claro, a vontade de entrar e fazer a diferença dentro da academia. Isso. Ô André, qual que seria a diferença assim, de uma graduação para um mestrado? Assim, seria a mesma coisa, assim, a forma das aulas? Tem alguma diferença? Como que é? Veja, a diferença entre graduação e mestrado é bastante ampla, né? A graduação é basicamente para você conhecer a disciplina, para você conhecer as bases do direito, né, no nosso caso, para conhecer as bases da matéria em si. Agora o mestrado não. O mestrado já é um formato mais voltado para a pesquisa, né? Tanto que as aulas geralmente giram em torno de discussões, né? De propostas de texto, leitura de texto, seja em língua portuguesa ou não, né? Em língua estrangeira também, geralmente espanhol e o inglês aqui para nós. E também tem a questão da pesquisa em si, né? De você formatar um seminário para apresentar em aula, ou seja, para você ter já mais essa coisa voltada à docência. Entendi. Mas, ô André, então assim, o mestrado, como você falou, tem seminário, tem artigo, mas tem alguma matéria assim, igual na graduação, que nem, por exemplo, direito civil, existem essas matérias, ou é mais a pesquisa, igual você comentou? Sim, isso é bastante interessante. As matérias, elas não são fixas, né? Isso é bastante curioso dos mestrados e doutorados, também aplicam essa mesma regra, que as matérias não são fixas, né? Então, dificilmente você encontrará algo relacionado àquilo que você viu na graduação. Por quê? Porque geralmente é feito um recorte dentro de uma disciplina. Por exemplo, no direito civil é bastante possível, eu tive essa disciplina no mestrado, relacionada, por exemplo, à fundamentalidade dos direitos de personalidade, algo nesse sentido. Então é um recorte dentro daquela matéria ampla que a gente vê na graduação, ele pinça um pedaço e joga no mestrado para fazer uma pesquisa mais centrada. Entendi. O André, como que funciona assim um edital? Quais seriam as habilidades que uma pessoa tem que ter para ser aprovado no mestrado? Como que é? Bom, no Brasil, né, a gente tem diversas universidades que prestam, seja elas privadas ou públicas, que prestam serviço de mestrado e doutorado, né? É bastante interessante a gente notar que os editais eles são bastante amplos, né? Eles são variados, né? Cada lugar taxa de um jeito os requisitos que precisa. Mas contando a minha experiência aqui na Unesp de Franca, é o seguinte, né? O edital ele conta, geralmente na minha época, pelo menos em 2019, perdão, foram 44 vagas mais ou menos, né? E preencheu metade da turma. E as outras vagas ficaram em aberto. Sei. E aqui funciona na base de quatro provas diferentes que a gente tem que passar, 4 fases diferentes, né? 4 fases todas eliminatórias, né? Então, infelizmente, não pode cair nenhuma, senão perde a chance de passar, né? A primeira fase que a gente presta aqui é a chamada prova de línguas, né? Prova de proficiência em línguas, né? Aqui na Unesp de Franca, pelo menos, a gente tem algumas linguagens que são um pouco mais diferentes, né? Pelo menos para o nosso currículo, que a gente está acostumado bastante com o espanhol, a Unesp não tem o espanhol. Então a gente tem o inglês, o francês, o italiano e o alemão. Alguma dessas línguas, né? Bom, em outras ainda é possível você encontrar o espanhol, que é o caso, por exemplo, da USP, né? Seja Ribeirão ou a São Paulo. Em si, ela acha no edital o idioma espanhol. Porém, na segunda fase, você já tem uma análise de projeto, né? Você vai fazer uma análise de projeto na segunda fase, porque você manda o projeto, é um dos requisitos para participar do processo seletivo. Você manda o projeto, né, da sua pesquisa, o que você pretende fazer, etc. E os professores vão avaliar aquilo e ver se adequa ao programa e se adequa ao professor que você está pleiteando. Uma terceira fase é a prova dissertativa, né, que é uma prova que mistura tanto problemas gerais do direito, seja da teoria e da filosofia do direito, de forma geral, né, como
questões específicas daquela área que você escolheu, né? Então, na minha época, por exemplo, eu desenvolvi temas relacionados a direitos sociais, direitos de grupos vulneráveis, né? Nada fora disso. Então, quem optou por algum orientador de penal desenvolveu coisas em penal e assim por diante, né? E uma última fase relacionada à entrevista, né? A entrevista ela certamente o momento que você tem mais próximo do seu futuro orientador ali, né? Para conversar com ele, para ele conhecer melhor você, para conhecer o seu projeto, conhecer o seu currículo também, que há uma análise de currículo feita na hora, né? Que pode ser algumas perguntas ali, e é importante que a gente esteja preparado para responder todas elas. Certo. André, uma coisa que a gente tinha até comentado um pouco antes do vídeo, que eu sempre achei interessante, foi como você passou rápido em um mestrado, né? Porque a gente sabe que um processo de mestrado ele é bem complexo, né? E você já conseguiu passar logo depois de terminar a graduação. E como que foi a sua preparação? Porque assim, como você falou, são várias fases complexas, né? Sim. Você precisa ter um domínio que às vezes não é estudado na graduação, né? Então, como que foi a sua preparação para você ser aprovado? Como que foi? Bom, a minha preparação não começou há muito tempo, né? É o que eu sempre falo. Na verdade, os estudos não são nunca algo que acontece da noite para o dia, né? Não é algo que você vai aprender da noite para o dia, mas sim é um construto, né? Algo que você vai construindo dia após dia até chegar naquela perfeição, né? Para você conseguir prestar uma prova, etc. Veja, na minha época, né, como eu já tinha essa ideia de seguir o mestrado, era na realidade um sonho, né, e hoje é um sonho que vem se realizando, eu já vinha me preparando, já vinha lendo, né, boa parte do que é solicitado no edital, o edital muda todo ano, mas algumas bases são fixas, então não tinha por que sair daquilo, né, então eu comecei a ler aquilo desde logo e comecei a pensar no meu problema de pesquisa, no meu projeto de pesquisa, né, o que eu gostaria de pesquisar, o que eu gostaria de fazer no mestrado, o que eu vou passar 2 anos gostando de escrever, de ler sobre, né? Então, a minha preparação foi basicamente voltada naquilo que o edital pede, né? Nas leituras que o edital pede, ou seja, conhecendo a pesquisa como ela conhecendo regras de pesquisa, né? Métodos, etc. É assim que você constrói essa caminhada para chegar no mestrado. E como que funciona um mestrado no exterior ou mestrado online, né? Sim. Como que seria? Veja, inicialmente um mestrado online em Direito, pelo menos até onde eu conheço, né, na minha breve pesquisa sobre isso, eu não conheço nenhum, né, que faça. A gente tem bastante mestrado na área de letras, né, online. Isso. Você desenvolve online. Só que são geralmente mestrados profissionais, né? Há uma diferença entre mestrado acadêmico e profissional. O profissional é mais voltado mesmo, como o próprio nome já diz, à profissão daquela pessoa que vai desenvolver. Seja, por exemplo, um executor de políticas públicas, alguém que está relacionado à questão administrativa, né? Etc. Agora, outros mestrados acadêmicos, como o meu caso, são aqueles voltados mesmo para a academia, para você desenvolver projetos de pesquisa, para você orientar alunos, para você ser professor de graduação e de pós-graduação. Né? Então, veja que o mestrado online é algo mais complicado de ser feito. Pelo menos eu vejo que há uma possibilidade no futuro, mas para o direito e para as ciências sociais em geral, que é algo mais discutível, que é algo que você geralmente nas aulas funciona assim, né? A gente faz um círculo e começa o debate sobre o tema, de uma leitura prévia, que já tem que vir com o livro lido, com o artigo lido para a aula. Então eu acho que é mais complicado que isso aconteça no direito. Não tiro a possibilidade, mas eu acho complicado. Sei. André, mas uma pessoa que tem vontade de fazer um mestrado no exterior, como que funciona isso? Tem que ter alguma validação? É possível isso? É plenamente possível. O mestrado e o doutorado no exterior, né, eles são geralmente feitos a partir de testes de proficiência na língua, né, que é o TOEFL, lá que a gente chama, né, como teste de proficiência em inglês, e as outras línguas também têm os seus respectivos, né, que é um teste que vai mostrar se você é apto ou não a participar daquele programa e seguir as aulas na outra língua, né, e compreender, conseguir desenvolver a sua dissertação ou tese dentro daquela linguagem. Né? Mas veja só, no exterior a gente tem algumas possibilidades diferentes. Né? Lá não tem só programas para o graduado, né, que seria a especialização, aqui, etc. A gente tem, né, o que é o mais comum, que
seria equivalente ao nosso mestrado aqui no Brasil, aquilo que a gente chama de Master of Law, pelo menos nos países de língua inglesa, né? Que seria o LLM, é muito comum a gente ver essa sigla, LL.M, né? É bastante comum, que seria o mestrado lá. Depois tem o doutor, né? O doutor em estudos jurídicos, etc., que aí varia também de país para país. Sei. Ô André, então para finalizar esse tema aqui, qual dica você daria aí para aquela pessoa que tem vontade de iniciar um mestrado? Uma dica que seja pessoal, uma dica sua mesmo. Bom, a dica é ter foco, né? Sempre. Eu acho que para a gente conseguir os objetivos, não importa qual eles sejam, é uma questão de foco, né? Primeiro de tudo. Agora, uma dica mais específica, né, que eu acho que foi essencial para a minha preparação, para o meu desenvolvimento de pesquisa, etc., é conhecer muito bem, não só o direito, mas também a filosofia. Né? Eu acho que a filosofia e a filosofia do direito, em específico, elas são essenciais para você tecer um pensamento crítico, que é o que a academia pede, sobre qualquer coisa. Né? Inclusive sobre o seu tema de pesquisa e os temas que vão ser postos à discussão. Então foquem nisso, né? Sempre em temas relacionados à filosofia geral e a filosofia do direito. E com certeza vai dar certo. Muito bom. Ô André, no último vídeo eu tinha feito uma publicação no Instagram pedindo sugestões para novos temas, novos vídeos, né? E uma pergunta que eu achei muito interessante era quais matérias a gente devia estudar na faculdade, mas que a gente não tem. Você tem alguma sugestão, alguma coisa que deveria estudar? Veja, atualmente, né, com o inchaço aí das faculdades de Direito no Brasil, né, que a gente comentava há pouco isso também, a gente tem um problema bastante sério que algumas faculdades não abarcam toda a carga de matérias que deveriam ter, né, pelo menos matérias consideradas essenciais. Certo. E que hoje são aquelas matérias mais críticas, pelo menos no meu modo de ver. Né? Inicialmente eu cito a criminologia como um fundamento interessantíssimo para você pensar não só o direito penal, né? Não só o processo penal em si, mas também pensar a sociedade. Né? Pensar a sociedade, como que é a criminalidade, o que é a vítima, né? Que é um fato esquecido no direito brasileiro, o que é a vítima, e formar essa convicção, né? sobre esses temas. A criminologia seria essencial, citaria em primeiro lugar ela. Em segundo lugar, a gente tem também antropologia jurídica, né, que é faltante também em vários cursos de direito. A antropologia geral, ela é estudada dentro das ciências sociais. Né? As ciências sociais, ela se divide, o curso de ciências sociais se divide em três, né? São a sociologia, a ciência política e a antropologia. Dentro da antropologia jurídica, você vai estudar não só a questão da raça, né, da construção do ser humano em suas identidades, sua cultura, etc., mas você também vai estudar uma questão bastante voltada a símbolos, né? Como que o direito lida com símbolos, como que o direito lida com essa questão da religião, por exemplo, né, que é algo bastante incisivo, pelo menos atualmente, né, dentro do campo jurídico. A antropologia jurídica seria um ponto essencial para a gente estudar isso. Em terceiro lugar, eu cito a tutela de direitos difusos. Né? Os direitos difusos, ele abarcam não apenas aquilo que a gente chama de processo coletivo, né? Que seria um direito processual civil mais composto, né? Mais pomposo, mas também o estudo de grupos específicos. Né? Então, dentro dessa disciplina, né? Dessa disciplina de direitos difusos, a gente estudaria também, por exemplo, a proteção de crianças e adolescentes, a proteção de idosos, a proteção das pessoas com deficiência e assim por diante. E por fim, eu citaria também uma importante, essencialíssima, né? Principalmente para quem quer o mestrado, que é a metodologia de pesquisa. Né? É essencial que tenha nas faculdades hoje, principalmente sabendo dessa nova gama de pesquisadores que está surgindo, dessa nova onda, né, de pessoas interessadas nesse ramo que vem surgindo, felizmente, seria interessante que tivesse essa disciplina, né, uma metodologia de estudos jurídicos, de pesquisa jurídica. Perfeito. André, para finalizar esse vídeo aí, considerações finais? Considerações finais, nunca desista, né? Eu acho que às vezes não dá de primeira, né? E não passa na primeira vez, é possível passar na segunda, enfim. O segredo é nunca desistir, ter foco, persistência, que tem lugar para todo mundo. Perfeito. Pessoal, esse foi mais um vídeo no canal Veterano Jurídico. Queria agradecer imensamente ao André, que tem uma agenda sempre muito lotada, sempre muitos seminários, né, prazos, igual você tinha comentado.
mas mesmo assim ele abriu um espaço na agenda dele para poder estar compartilhando essas informações que eu tenho certeza que pode ajudar e muito, né? Porque a gente sabe que um mestrado é um divisor de águas, né? Principalmente no direito. E é sempre muito interessante aí quando uma pessoa reserva um tempo aí na sua agenda para estar compartilhando esse tipo de informação, né? Então, pessoal, se você tiver gostado, se inscreva no canal, curta esse vídeo. E André, você tem Instagram? Meu Instagram é André Spinielli, @André Spinielli. Eu vou deixar aqui na descrição, pessoal. Sigam, façam perguntas à vontade, eu estou para responder. Qualquer coisa que for necessário, eu ajudo. Perfeito. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até mais. Valeu, pessoal.